Boa noite, queridos. Graça e paz. Quem é que está com calor? Muito calor. Está quente, não está? Mas a gente está aqui podendo louvar a Deus e isso é muito bom, mesmo no quente, mesmo no frio, janela aberta, com o Covid lá fora, mas louvado seja Deus por isso, porque nós estamos aqui hoje, até aqui Deus nos ajudou. Hoje eu quero conversar com os queridos em Provérbios, você pode até abrir sua Bíblia em Provérbios 6, nós perpassaremos alguns textos de Provérbios e mais adiante alguns textos de Mateus também. Mas eu quero iniciar com uma pergunta. Uma pergunta para você. Você acha que nós vivemos numa sociedade dos extremos? Já parou para pensar em como nós vivemos em uma sociedade dos extremos? Vou dar alguns exemplos rapidamente para você aqui. Política. Esquerda e direita. Você já perdeu algum amigo por causa de política? Já perdeu algum familiar? A política vem destruindo ladres. Por quê? Nós vivemos os extremos. Muito polarizado. Não só política, mas quando você sai aqui, você tem um alto índice de pobreza lá fora e um alto índice de quê? De riqueza. Há pessoas que não conseguem comer e há pessoas que comem demais. Comem muito e têm muita riqueza. Nós vivemos numa era, num mundo dos extremos. Vida espiritual. Faço uma pergunta para você. Já não viveu muito na profundidade, a intensidade com Jesus? Glória a Deus de manhã. Glória ao Pai à tarde, à noite com Jesus. Aquela intensidade, aquele primeiro amor. Que delícia, que gostoso. E mesmo assim, logo em seguida, 2 meses depois, uma situação rasa. Nós vivemos os extremos. Vou falar uma palavra aqui que é um pouco até difícil de hoje em dia. Racismo. Os extremos. Ódio, amargura, indiferença. Nós vivemos uma sociedade dos extremos. Até nas pequenas coisas. Quem aqui está de dieta? Levanta a mão antes do Natal. Eu também estou tentando. Aí como que é a dieta nossa? Extremo. Para de comer tudo para conseguir fazer uma dietinha para o Natal. Mas aí quando volta no Natal, come o porco inteiro que está lá na mesa. Já percebeu? Cara, a sociedade, o ser humano é dos extremos. Nós não paramos. Ou a gente está de um lado, comendo muito, ou você conversa com a pessoa comeu 2 folhas de alface no dia. Está quase desmaiando, está sentado aqui no culto, quase desmaiando. Nós somos os extremos. Alegria e tristeza. Você conversa. Eu gostei uma vez, o pastor uma vez aqui na frente falou assim, que eu gostaria de ter um sinal na cara das pessoas, né? No peito das pessoas, para que as pessoas, tô vermelho hoje, nem vem falar comigo. Não, tô verde, pode vir, fica tranquilo. A gente é dos extremos, poderes, poderosos, pessoas indigentes que ninguém conhece. Nós vivemos ou não uma época dos extremos? Vivemos. 2020 está marcado por extremos. E eu, pensando sobre essa ideia das extremidades, pensando até numa série, talvez, futura, para o ano que vem, sobre os extremos, e eu pensei sobre 2 extremos que há uma grande dificuldade na raça humana. Preguiça e workaholic. O que é workaholic? Trabalhador compulsivo. E durante essa semana, eu pensei e eu fui abordado pelo texto de Provérbios 6, e eu quero trazer para os queridos aqui hoje o problema da preguiça e do workaholic. Então leia comigo Provérbios 6, e eu espero que Deus toque no seu bicho preguiça. Nós começaremos com a parte da preguiça, e eu quero que Deus toque profundamente no bicho preguiça que tem dentro de você. O texto diz assim, Provérbios 6 até o versículo 11. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio, prepara o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado?
Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Alguns argumentos para o seu coração preguiçoso, de Salomão direto para a sua vida. Primeiro argumento de Salomão: vai. Olha o texto comigo, versículo 6. Vai ter com a formiga. Salomão, um mestre que conhece muito bem, um professor para a gente hoje, ele vai falar para o seu coração preguiçoso no final de 2020, que muitas vezes está cheio de preguiça, para que você levante. Vai, levanta. Mas levanta para quê? Para aprender com a formiga. Olha que interessante. Bichinho tão pequenininho, mas que anda, que faz o seu trabalho, devagarzinho, mas que no final pode comer uma casa inteira sem você ver. Já parou para pensar nisso? Sozinha, trabalhando sozinha. E é interessante que ele vai falar assim: vai e aprenda com a formiga, e a partir do versículo 7 e 8, nós temos o como aprender com ela. Olha que interessante, no versículo, ela não tem chefe, ela não tem oficial, ela não tem comandante, ela não tem ninguém. É boa e muito boa, ela é boa de home office. Hoje nós vivemos numa era do home office. A formiga seria ótima. Por quê? Porque ela não precisa de comandante, ela não precisa de chefe. Sabe o que é isso daqui? Proatividade, cara. O cristão precisa aprender sobre proatividade, ser proativo, entender que não precisa ter olhos guiando a pessoa para a pessoa ser uma pessoa diligente. Que absurdo, nós vivemos numa era que o home office ou acabou com a vida social da pessoa, ou a pessoa fica na preguiça, deitada. Mas olha que interessante, vamos aprender um pouquinho mais sobre a formiga nessa ideia de levantar. Vamos levantar, queridos. A preguiça, joga a preguiça de fora, levanta e vai ter com a formiga. Versículo 8. No verão, no tempo bom de preparo, ela torna a sua vida estável. Olha que interessante. No texto, no original aqui, essa ideia do preparo, que ela prepara no estio, né? Ela prepara no verão, ela prepara o seu pão, tem a ideia de que a formiga, ela torna a sua vida estável. Olha que interessante. No verão, no momento que é para trabalhar, ela trabalha. E ela torna a vida dela estável, ela tem uma base de vida. Logo, se ela tem uma base de vida, logo em seguida, no versículo 8 ainda, na cega ela junta o seu mantimento. Qual é o mantimento da formiga? Se ela plantou firmamento, ela colhe o quê? Uma vida estável. Olha que interessante a gente aprender sobre preguiça com a formiga. E o mais interessante ainda é que o próprio Salomão vai aplicar esse texto para a gente. Versículo 9 em diante. Até quando ficarás deitado? Eu não sei você, mas você já passou um dia que você está bem cansado, você começa a dormir. Aí você dorme 10 horas. Quando você acorda, você já não está cansado de dormir? Eu sei que há momentos das nossas vidas, de correria, que você precisa de um tempo de descanso. O problema aqui é que o preguiçoso, ele nem levanta, ele nem vai. O choque de Salomão para a gente hoje é que você levante. Levante. Está um caos lá fora? Tá bom, mas levante. Até quando ficarás no sono? Um sono da morte, um sono da preguiça. Nós ficaremos cansados de tanto dormir. Quando sairás do sono? Eu gosto muito daquela piadinha lá, que a mulher chegou para o homem, para o seu esposo, e falou assim: mas marido, não vai consertar a torneira? Aí o marido viu e falou assim: mas não precisa ficar lembrando de 6 em 6 meses. Que absurdo. Queridos, tem muita coisa na nossa vida que é por causa da preguiça que o negócio não anda. Não anda, as coisas não estão andando porque eu estou dormindo esse sono da preguiça, as coisas não estão indo. E aí ele vai dizer: será? Será que vai ser assim para sempre? Um pouco para dormir, versículo 10, um pouco para tosquenejar, que tem a ideia do repouso, um pouco para encruzar os braços. A vida do preguiçoso não sai do lugar. Conhece a pessoa, depois de 10 anos você vai lá encontrar com ela, ela está do mesmo jeito.
20 anos passou, ela está do mesmo jeito. Ela está pensando a mesma coisa, ela tem a mesma mente, ela tem a mesma inteligência, ela tem os mesmos amigos, ela está na mesma praça, no mesmo banco, na mesma cidade, no mesmo tudo. O preguiçoso não quer mudar. Sabe por que ele não quer mudar? Porque, custa muita coisa. Custa a força dele. Vou ter que levantar. Estou dormindo. Estou tosquenejando aqui, que palavra difícil. Estou aqui em repouso, estou com os braços cruzados. Olha que interessante. Nós vivemos nos extremos. Quando você olha lá fora, você encontra um monte de gente assim. E não me venha dizer que é só adolescente que dorme até as 1 da tarde, 3 da tarde. Não é só adolescente, não. A pessoa cansou. Preguiça. Pecado. Está errado. Está muito errado. E se a gente passear em Provérbios, olha que interessante. Capítulo 10, folhei um pouquinho mais para frente, nós encontramos diversos textos apontando a preguiça como um erro e como um extremo a ser evitado. Capítulo 10, 4 e 5 diz assim: o que trabalha com a mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Provérbios 14, 23, em todo trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Você conhece alguém que só fala? Só fala. Chega para a pessoa e fala assim, não, eu vou fazer essas férias agora, eu vou conseguir terminar a reforma. Não, eu vou fazer um novo curso, eu vou encontrar novas pessoas, eu vou ter novos relacionamentos, eu vou e ele vai. E aí ele vai, ele está indo. Mas você chega na vida prática da pessoa, nada aconteceu. Preguiça. Preguiça. Por quê? Porque vai demandar tempo, estou cansado, eu já não quero mais, tá bom do jeito que está. São os mesmos pecados, o mesmo pensamento extremista, mergulhado numa preguiça. Provérbios 18, 9. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Primeiro choque para Salomão, para a sua vida, para o seu coração preguiçoso, qual é? Vai, levanta, aprenda com a formiga. Vai, tome um passo. Eu sei que está difícil, eu sei que o edredom de manhã é gostoso, eu sei que tem todas as coisas que estão impedindo você para que você levante, mas vai com medo mesmo, vai com um pouco de preguiça, mas levante e vai. Segundo argumento para a sua vida de Salomão, vai lá com a formiga, aprenda com ela e considere a tua vida. O preguiçoso não olha para a própria vida. Ele não tem essa reflexão de vida. Ele está andando faz 30 anos no mesmo caminho e ele nunca percebeu que é esse o caminho e que ele poderia mudar o caminho. 20 anos pensando do mesmo jeito. 30 anos, 40 anos. Conversa com a família está do mesmo jeito. As coisas não mudam. Considera a tua vida. Ele vai dizer que considera, essa ideia de considerar tem a ver com examinação. Examina a tua vida, olha para dentro, pensa em que... Gente, a gente está em 2020, não foi ontem que era 2000? Quem lembra que ontem era 2000? Puxa, gente, foi ontem. Para um pessoal mais das antigas aí, a década de 90 estava aí, 80. Quem lembra de 80? Estava ouvindo as músicas de 80. As famosas músicas de 80, 70. Gente, está aí, está atrás. Hoje nós já estamos em 2020. Vocês têm noção disso? E você não considerou tua vida? Não examinou? Olha os cabelos brancos chegando. A calvície, no meu caso. Considera a tua vida. Examina a tua vida. Olha para dentro de você e fala assim, essa área é preguiça. Para de dar desculpa, é preguiça mesmo. Mostra que é preguiça, fala para o teu coração, isso é preguiça, eu preciso mudar, eu quero considerar a minha vida, eu quero exercer o cristianismo verdadeiro, eu quero olhar para Jesus e falar, Jesus, toca na minha preguiça e tira a preguiça. E eu não estou falando aqui de você ser o uau, o absurdo máximo, porque o outro extremo, que é o workaholic, também é ruim. Mas eu quero que você seja uma pessoa diligente.
E a resposta de Salomão para você e para mim, sobre a preguiça, ele vai dizer o quê? Considera a tua vida e ser sábio. O que é ser sábio para a sociedade hoje em dia? Ter boas influências, bons amigos, bom dinheiro, boa casa, bom pensamento intelectual, bom pensamento partidário, boas ideias financeiras. Isso é ter a sabedoria do mundo. Mas qual é a sabedoria de Salomão? Qual é a sabedoria bíblica para a gente hoje? Provérbios, capítulo 1, versículo 7, você sabe de cor. O temor do Senhor é... Vamos lá? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Preguiçoso, como eu, vai, levanta, comece a fazer alguma coisa, aprenda com a formiga, considera a tua vida, dá uma refletida no que está acontecendo. Nós estamos em 2020, 2021, está começando já, e ainda com Covid. Considera a tua vida, seja sábio, mas não com a sabedoria de fora. Seja sábio como Salomão. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tema a Deus sobre todas as coisas. Ame Ele de forma profunda. Busque o relacionamento com Deus. Tenha Deus na tua vida, nas tuas escolhas. Aí a preguiça, ó, vai embora. Mas, talvez você esteja aqui hoje falando, Diego, eu não sou preguiçoso. Não sou preguiçoso. Olha, eu trabalhei o dia inteiro e eu vim para cá. Eu não sou preguiçoso. Então talvez você esteja caindo no outro lado, que é o outro extremo, e também é muito problemático, que são os workaholic, que é um nome meio bonito para falar compulsivo pelo trabalho. Workaholic. E eu quero que você preste atenção aqui, que se você jogar no Google workaholic, você encontra um monte de material lá, mas um monte. E eu peguei e selecionei um teste do workaholic, um teste do compulsivo pelo trabalho. Se você não é preguiçoso, joia, amém, diligente, que benção, muito bom. Como diria o pastor hoje de manhã, estou até com um pouco de cuidado até com você, porque a vida perfeita é complicado. Você olha para uma pessoa que se mostra muito perfeita, você tem que tomar cuidado com isso. Então, se você não caiu na preguiça, talvez você esteja caindo no workaholic. Teste do workaholic. Vamos ver se você cai em algumas aqui. Você sempre é o primeiro a chegar e o último a sair? Você sempre é o cara que acende as luzes, limpa todo lugar, lava a louça e apaga a luz no final? Você não tem hobbies, lazer, prazer, você já não tem mais prazer? Olha para a tua vida, considera a tua vida. Olha para ela, você tem hobbies, lazer? Você está constantemente estressado? Talvez essa pergunta tenha que fazer para sua esposa, ou para o teu esposo, ou para os teus filhos, ou para um colega de trabalho que está há 20 anos com você na mesma mesa. Você está constantemente estressado? Constantemente estressado. Você chega para a pessoa, bom dia por quê? O que tem de bom nesse dia? Não tem nada de bom nesse dia. Faz anos que você não tem uma pausa para o almoço? Conhece a pessoa que come em 15 minutos? Devora. E aí ela atende o telefone, nos 15 minutos ela está atendendo o telefone de cliente, ela está ali, ela está... Quinta pergunta para o seu coração workaholic. Você verifica seus e-mails, WhatsApp, a cada 30 segundos? Cada 30 segundos, o WhatsApp está ligado aí. Na hora que eu estou pregando aqui, o WhatsApp está pulando aí. Está fervendo o WhatsApp. E está coçando a sua mão. Você consegue pensar assim? Toda hora você está olhando. Não, e é tão diabólico isso, é tão workaholic, tão compulsivo, que o seu celular não está vibrando, mas ele está vibrando na calça. Você já passou por isso? O seu celular está vibrando, mas não está vibrando mentalmente. Aí você coloca a mão, não tem nada. Está tão compulsivo essa ideia de viver com as mídias sociais, viver com o WhatsApp presente para tudo, que eu chego e está vibrando. Já aconteceu isso com você? Cuidado, workaholic. Você está impaciente com tua família? Colegas, amigos, impaciente. Você só fala sobre trabalho? Chega para a pessoa, você conversa com ela, é só trabalho.
Não, que eu fiz isso ontem, que aí eu tenho que fazer aquilo ali amanhã, e que isso, que aquilo. A pessoa tem uma família e nada acontece. Só trabalha, só trabalha. Você sempre pergunta, essa parte é muito interessante, você sempre pergunta, antes de fazer algo, será produtivo para o meu dia? Sabe por quê? Porque o coração do workaholic, o coração do compulsivo pelo trabalho, ele sempre tem que envolver produtividade. Se não é produtivo para a vida dele, para o trabalho dele, ele não faz. Isso quer dizer que a igreja sentar 1 hora aqui não é produtivo para o workaholic. E talvez você está se coçando e pensando no que você vai fazer amanhã. Por quê? Porque você tem um coração workaholic. Cuidado! Cuidado com isso. Talvez você esteja aqui falando assim, puxa, não é produtivo para mim. Se você está sempre perguntando isso, iniciando a sua semana, não é produtivo, não vou fazer. É produtivo, eu faço. Eu vou com os meus filhos lá, não é produtivo, mas eu tenho que... Que absurdo. 9ª pergunta, vida pessoal e vida profissional já não se separam mais? Você já não consegue mais ter limites? E aí tem um problema do home office, né? Porque o home office caiu na vida das pessoas hoje. Os brasileiros não têm realmente essa experiência de home office. Caiu na gente. O nosso quarto se transformou em empresa. E se você não tem o cuidado, nós não conseguimos mais limitar o que é empresa, o que é trabalho e o que é vida pessoal. Você consegue ter esse limite? Complicado. Última pergunta para você. Tudo além do trabalho torna-se uma obrigação? O homem tem 65 anos, foi diagnosticado com pressão alta há 5 anos. Você conversa com o cara só fala sobre trabalho, aí você pergunta para ele quando que ele foi ver o cardiologista, ele fala há 5 anos. Por quê? Porque médico, porque família, porque igreja se torna algo de obrigação, já não é mais produtivo. Não é produtivo eu gastar 1 hora do meu dia indo ao cardiologista. Não é mais produtivo. Se não traz produtividade para a minha vida, está errado. Por quê? Porque eu preciso ser produtivo. Eu preciso produzir coisas. Cuidado com isso. E se a gente for olhar para a Bíblia, nós temos diversos textos. Talvez você esteja aí pensando num texto famoso que é o Salmo 127. Você sabe de cor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Sabe o que esse texto está dizendo para mim e para você? A incapacidade humana frente à capacidade de Deus. Enquanto o homem dorme, Deus dá. Não quer dizer que você vai ficar dormindo para sempre, né? Era um lema dos seminaristas lá, quando a gente chegava nas aulas e faltava uma aula, a gente falava, eu estava recebendo de Deus, dormindo. Não é isso, não é isso que a gente está falando aqui. Mas isso é para mostrar a incapacidade humana frente à capacidade de Deus. Ele governa a tua vida. Ele sustenta a tua vida. Talvez até você lembre de Mateus 6 também. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pela sua vida, quanto à vez de comer ou beber, nem pelo teu corpo, versículo 25. Versículo 26, observai as aves do céu. São tão lindas. E elas estão aí, e a gente não precisa nem guardar alimento para ela. Não precisa semear, e elas estão aí. Vocês já não são muito mais do que elas? Cuidado, workaholic. Filipenses 4:6, famoso texto, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração de súplicas, ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. São textos famosos, mas para exemplificar o coração do workaholic, eu quero trabalhar com uma história com vocês. Uma história que você conhece, eu tenho certeza. Lucas 10. Abra comigo. Lucas 10, 38, 42. Eu tenho certeza que você já ouviu milhares de pregações nesse texto. Marta e Maria.
Diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importes de que minha irmã tenha deixado que eu fique aqui sozinha servindo? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui em relação ao workaholic: não bata tanto em Marta. Vamos começar assim, porque a maioria das pregações já começam batendo em Marta. Mas há alguns pontos interessantes para a gente ver em Marta. Quem chama Jesus para casa? Marta. Marta tem uma motivação. Marta conhece Jesus. Marta ama Jesus. Quem está arrumando as coisas para que Jesus chegue, esteja tudo bonitinho? Marta. Então, pare um pouquinho de ficar só batendo em Marta. Mas Marta tem um coração workaholic. Por quê? Porque o workaholic, às vezes, ele até tem uma motivação interessante. Porque você conversa com a pessoa e fala assim: puxa, mas por que você trabalha 18 horas por dia? Ah, eu trabalho por causa da minha família. Eu quero que minha família tenha do bom e do melhor. Ou geralmente ele fala assim: ah, eu trabalho muito porque eu não tive. Eu quero que minha família tenha. Então você começa a ver que há algumas motivações interessantes no coração do workaholic. Mas a gente precisa dar uma aprofundada um pouco maior aqui na vida de Marta, colocando no nosso coração workaholic. Eu acho muito interessante uma frase do Karnal. Eu sei que ele é bem polêmico em relação à política, mas ele fala assim, que o workaholic, ele é o suicídio ético. Porque você chega para um cara que trabalha bastante e pergunta para ele e fala assim: como está a tua vida? Ele vira e fala assim: eu estou me matando de trabalhar. Aí você responde e fala assim: que bom. Como assim que bom? Se eu virasse para você e falasse: ah, eu estou me matando com a cachaça. Ah, eu estou me matando com droga. Ah, eu estou me matando com mulheres. Logo em seguida você já ia virar e falar assim: não, eu tenho uma casa de recuperação, posso te ajudar. Mas aí o genro vira para o sogrão e fala: estou me matando de trabalhar. O sogrão levanta e fala: glória a Deus. Já parou para pensar que o compulsivo por trabalho, ele é aplaudido na sociedade? Se eu chego aqui na frente e falo assim: olha, eu trabalhei, eu fiz 27 aconselhamentos de ontem para hoje. Uau, que absurdo. Mas aí você olha lá em casa, minha família é destruída. Por trás de um workaholic, geralmente tem pessoas destruídas. Tem filhos destruídos. Tem irmãos destruídos. Tem relacionamentos destruídos. Por quê? Porque ele trocou idolatria, ele trouxe o trabalho para o centro e tirou Deus do centro. Preste atenção em algumas palavras interessantes de Marta aqui, né? É interessante que a partir do versículo 40 nós temos ali, né? Marta agitava-se de um lado para o outro, ela está ocupada com muitos serviços, então ela aproxima de Jesus e pergunta: ô Jesus, presta atenção aqui, eu estou ocupada com um monte de serviço. E Maria que está sentada aí, o que está acontecendo? Olha que interessante, o workaholic, ele tem uma agenda absurda. Ele nunca vai conseguir cumprir. Querido irmão, eu vou falar a verdade para você aqui. Essa semana você não vai cumprir tudo da tua agenda. Suporte isso. Aprenda. Por quê? Porque às vezes você está jogando lá em cima. O workaholic tem uma agenda absurda. Marta tem uma agenda absurda. Ela chega, a casa está bagunçada. Como que vai fazer? Ela coloca afazeres, ela está colocando tudo. Então a agenda de uma pessoa normal são 10 atividades. Do workaholic é 45. Ele nunca vai dar conta. E olha que interessante, o workaholic ele é extremamente crítico. Olha para o texto. O que Marta faz? Ela está agitada,
por causa de muitos afazeres, ela tem uma agenda absurda, então ela é uma workaholic. Ela é um compulsivo pelo trabalho. E aí ela se transforma numa crítica. E ela vira e fala: Jesus, e aí? Por que eu estou sozinha aqui? Chama Maria. Chama Maria para vir. E aí a resposta de Jesus é a resposta para o nosso coração workaholic. Versículo 42. Desculpa, versículo 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Jesus vai num ponto, ele vai na ferida. Versículo 42. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Uma palavra difícil para o workaholic é falar que pouco é necessário. Como? Eu trabalho tanto, eu faço tanta coisa, eu preciso, eu vou lá, eu conquisto, eu busco, eu tento, eu faço de tudo, eu trabalho 12, 15 horas por dia para os meus filhos terem o melhor inglês da cidade, e Jesus vira: ah, você entendeu errado. Pouco é necessário. A palavra pouco para um workaholic não entra na cabeça. Não entra para um trabalhador compulsivo falar para ele que pouco é necessário. Falar para ele que o mais importante é sentar aos pés de Jesus do que pensar na bagunça externa. O workaholic sempre está pensando na bagunça externa e não na bagunça interna. Jesus vem para mudar essa ideia. Ele vem para dizer para você que o que importa é o interno e não o externo. Então, apesar do ano de 2020 ser uma loucura, Jesus está falando para você: assenta nos meus pés e aprenda de mim. Marta, Marta, anda inquietas. Filipenses 4:6, que vai dizer a paz de Deus, né, que excede todo entendimento. O workaholic não tem essa paz. O workaholic, ele não tem a paz de Deus. Ele não consegue ter essa paz que excede todo entendimento. Não consegue. E ele caminha, ele está andando, e ele preocupa-se muito mais com essa bagunça que está para fora e não por dentro. Querido, eu quero fazer um desafio para você. Talvez você esteja nos dois extremos. Porque nós vivemos numa extremidade de mundo. Ou você é preguiçoso, ou você é workaholic. Deus está te chamando hoje para que você entenda uma vida diligente, uma vida equilibrada, que diz lá em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. O workaholic nunca vai conseguir ouvir, porque ele só produz. Eu quero cantar a última música aqui como um desafio para você. Ela faz todo sentido para um mundo dos extremos. Ela faz todo sentido para um mundo de preguiça ou para um mundo de workaholic. Eu quero te desafiar a pensar sobre isso, a pensar se você tem vivido uma vida diligente, uma vida que sabe o momento de parar, uma vida que sabe o momento de trabalhar, uma vida que sabe o momento de chorar, uma vida que sabe o momento de ficar em silêncio. Isso é entender a vida de Cristo. Quando ele precisava curar, ele curava. Quando ele precisava calar, ele calava. Quando ele precisava chorar, ele chorava. Eu quero desafiar vocês, nessa noite, a fazer uma oração nessa música. Ou fazer melhor essa música como uma oração para a sua vida. Talvez você entrou aqui com muita preguiça. Com uma preguiça eterna do ano de 2020. Ou talvez você entrou aqui pensando na segunda-feira, que tem cliente, que tem relacionamentos para fazer, que precisa pagar tal conta. Eu quero que você pare. Eu quero que você escute essa música e faça dela uma oração. Vamos orar essa música?
Vamos ficar de pé e cantar Não Tenha Sobre Ti. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Oremos. Ó Deus, o trabalho é todo teu, Pai. Tira o nosso coração preguiçoso, ó Pai. Faça com que nós levante, andemos em exemplos, ó Pai. Consideremos nossa vida, ó Pai. Ó Deus, toca o nosso coração. Restaura as nossas famílias que muitas vezes estão destruídas por causa de um trabalho compulsivo, ó Pai. Ajude-nos, ó Pai. Essa é a nossa oração. O trabalho é tudo teu, ó Pai. Faça com que, apesar deste ano, possamos descansar no Senhor. Descansar na tua bondade, na tua misericórdia. Descansar aos teus pés, ó Pai, como Maria. Nós queremos aprender mais de ti, ó Pai. Deus, nós lembramos das pessoas que estão com saúde debilitada, ó Pai. Tanta saúde destruída, ó Pai, por causa desse vírus, ó Deus, por causa dessa doença. Deus, em nome de Jesus, conforta-nos, ó Pai. Tantas pessoas sofrendo por causa de perdas, ó Pai. Tantas pessoas, ó Pai. Lembra, ó Pai, do Mário que fará uma cirurgia amanhã, ó Deus. Cuida, ó Pai, capacita os médicos, em nome de Jesus, ó Pai, cuide, ó Pai. Cuide dos enfermos da nossa igreja, ó Pai. Cuide dos enfermos que estão passando por uma situação dificílima, ó Pai. Às vezes não lembrando mais o Senhor, ó Pai. Mas queremos que a Tua paz, que excede todo entendimento, venha de forma poderosa, Pai. Curando, restaurando, dando tranquilidade, ó Pai. Dando paz, ó Pai, que só vem de Ti. Que possamos lembrar, ó Deus, que nessa semana o trabalho é Teu. A força que nós temos é Tua. Os recursos são Teus. Lembremos disso, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.